Você já prometeu para si mesmo que desta vez seria diferente? Que desta vez não ia perder o controle? Que desta vez ia ficar calmo? Que desta vez ia ter a resposta certa em vez da reação que depois lamentaria? Que desta vez não ia deixar que aquela pessoa, aquela situação, aquele comentário, te tirassem do seu eixo? E então aconteceu de novo. Não porque você seja fraco. Não porque esta situação específica fosse impossível de atravessar de forma diferente. Mas porque a versão de autocontrole que você estava tentando usar não estava equipada para o que aquele momento exigia. E essa distinção entre não ser fraco e estar usando a ferramenta errada muda completamente de onde o trabalho precisa começar. Não porque lhe falte força de vontade, mas porque você nunca aprendeu o que o autocontrole realmente é. A maioria das pessoas aprendeu uma versão falsa. Uma versão que exige força constante, que falha sob pressão máxima, que cobra um preço invisível mesmo quando funciona. E o preço invisível é o que raramente é nomeado. A tensão crônica de estar sempre contendo. A exaustão que vem não dos eventos difíceis, mas do esforço permanente de resistir a eles. A sensação de que o controle que você tem é frágil, que qualquer coisa suficientemente forte vai quebrá-lo, e que é apenas questão de tempo antes de falhar de novo. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos, e o que eles entendiam sobre autocontrole vai contra quase tudo que você acredita sobre o assunto. Não porque sejam contrários ao que é intuitivo, porque chegaram a uma compreensão mais profunda do problema. Enquanto a maioria das pessoas está tentando controlar o produto final, a reação visível, os estoicos trabalhavam o processo que cria o produto final. E trabalhar o processo muda o resultado de uma forma que trabalhar apenas o produto final nunca pode. Hoje você vai conhecer 10 verdades brutais sobre autocontrole. Brutais não porque são cruéis, mas porque são honestas de uma forma que a maioria das conversas sobre esse tema nunca é. E honestidade sobre autocontrole é o único ponto de partida que produz algo real. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem está cansado de ouvir falar em força de vontade e quer entender o que está por baixo disso. Agora vamos às 10 verdades. Antes de entrar nas 10, uma distinção que vai mudar como você as ouve. Autocontrole não é o que a maioria das pessoas pensa que é. A maioria associa autocontrole à capacidade de se segurar, de resistir, de não fazer o que quer fazer, de forçar uma versão diferente de si mesmo diante de situações difíceis. Essa versão de autocontrole cria uma relação específica com o próprio comportamento. Cada situação difícil é uma batalha que você pode vencer ou perder. E viver em batalha constante consigo mesmo tem um custo que se acumula de formas que raramente são reconhecidas como relacionadas ao autocontrole. Fadiga, tensão crônica, a sensação de que você não pode relaxar porque o inimigo está dentro. Os estoicos entendiam autocontrole de forma completamente diferente. Não como resistência, mas como clareza. Não como supressão, mas como a capacidade de agir a partir de quem você realmente quer ser, em vez de ser determinado pelo que acontece ao redor. E essa distinção, que parece apenas semântica, muda radicalmente o que você faz para desenvolver essa capacidade. A pessoa que busca autocontrole como resistência vai tentar ser mais forte. A pessoa que busca autocontrole como clareza vai tentar enxergar melhor. E enxergar melhor, aplicado aos próprios padrões de julgamento e reação, é o que produz a transformação que mais força raramente produz. Essa distinção tem uma consequência imediata sobre como você sabe que está no caminho certo. O progresso no autocontrole como resistência é sentido como menos perdas, como mais vitórias contra os próprios impulsos. O progresso no autocontrole como clareza é sentido de forma diferente, não exatamente como menos impulsos, mas como uma relação diferente com eles, como a percepção de que há espaço entre o impulso e a resposta que antes não era percebido, como a capacidade de observar o que está acontecendo internamente, em vez de apenas ser determinado por isso. E esse espaço, que parece insignificante quando descrito assim, é onde tudo o que importa no autocontrole acontece. É onde a escolha existe. É onde você decide se vai ser determinado pelo que chegou, ou se vai agir a partir de quem quer ser.
Ampliar esse espaço é o trabalho central de tudo que os estoicos desenvolveram sobre autocontrole. Como a percepção de que há espaço entre o impulso e a resposta, que antes não era percebido. Como a capacidade de observar o que está acontecendo internamente, em vez de apenas ser determinado por isso. Antes de entrar nas 10, algo que importa saber. Existe um caminho de desenvolvimento construído especificamente sobre o que você vai aprender agora, com mais de 20 módulos baseados nas meditações de Marco Aurélio e nos ensinamentos de Epicteto e Sêneca, um desafio de 45 dias e áudios de reprogramação que trabalham as camadas mais profundas dos padrões que sabotam o autocontrole. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. E antes da primeira verdade, algo que vai mudar como você ouve todas as 10. A brutalidade dessas verdades não está em serem pessimistas. Está em serem precisas, onde a maioria das conversas sobre autocontrole é vaga ou reconfortante, mas imprecisa. E precisão, mesmo quando desconfortável, é o único ponto de partida que produz algo real. A primeira verdade brutal é que força de vontade é um recurso esgotável, e você não pode construir autocontrole sobre ela. Isso é desconcertante para a maioria das pessoas, porque força de vontade é o que a cultura associa a autocontrole. A pessoa disciplinada é a que tem mais força de vontade, certo? É a que resiste quando os outros cedem. É a que aguentou firme enquanto os outros fraquejaram. A realidade é diferente e brutalmente simples. Força de vontade se esgota com o uso. Quanto mais você a usa ao longo do dia, menos fica disponível para os momentos seguintes. É por isso que as decisões piores frequentemente vêm no final do dia. É por isso que as recaídas acontecem quando você está exausto. É por isso que a pessoa que resistiu a tudo ao longo do dia, às vezes colapsa diante de algo que parece insignificante. Marco Aurélio entendia isso. Não construiu a sua capacidade de autocontrole sobre resistência constante. Construiu sobre estrutura. Sobre práticas que reduziam a necessidade de resistência. Sobre uma forma de olhar para as situações que mudava o que precisava ser resistido, antes que a resistência fosse necessária. As meditações, escritas para si mesmo sem intenção de publicação, são o registro mais honesto disponível desse processo. E o que elas revelam é alguém que não estava tentando ser mais forte do que era. Estava tentando criar as condições sob as quais a melhor versão de si mesmo estivesse mais disponível. Práticas matinais de preparação. Exame noturno. Revisão regular de princípios. Um sistema que não dependia de ter energia extraordinária para funcionar, porque era justamente o que gerava a energia. Essa é a diferença entre o autocontrole que falha sob pressão máxima e o autocontrole que persiste exatamente quando mais importa. Existe uma forma prática de verificar onde o seu autocontrole está ancorado. Pense nas últimas vezes que perdeu o controle. Que horas eram? Qual era o nível de energia disponível? Qual era o nível de estresse acumulado do dia? Com alta probabilidade, as perdas de controle se concentram em momentos de baixa disponibilidade de recursos, não em momentos onde você estava descansado, bem alimentado e com energia preservada. Isso não é coincidência. É a estrutura sendo revelada. E a revelação da estrutura é o ponto de partida para mudá-la. Porque estruturas podem ser modificadas, padrões podem ser interrompidos, e condições podem ser criadas diferentemente. Mas apenas quando você vê a estrutura com clareza suficiente para saber onde intervir. Essa clareza não chega de uma vez. Chega progressivamente, com o tipo de exame consistente que as 10 verdades estão convidando. E cada nível de clareza que chega abre o próximo nível. Não porque o problema fica mais simples, porque você fica mais capaz de vê-lo com precisão. Não para desenvolver mais resistência nos momentos de baixa disponibilidade. Para criar condições que tornem esses momentos menos frequentes e menos profundos. A maioria das pessoas que trabalha autocontrole investe quase todo o esforço nos momentos de alta pressão, quando os recursos estão mais baixos e a capacidade de fazer escolhas conscientes está mais reduzida. Os estoicos entendiam que o trabalho mais eficiente acontece antes,
nas práticas matinais que preparam para o que está por vir, nas condições físicas que são mantidas como requisito, no exame noturno que transforma falhas em dados em vez de julgamentos. Pense nas últimas vezes que perdeu o controle. Que horas eram? Qual era o nível de energia disponível? Qual era o nível de estresse acumulado do dia? Com alta probabilidade, as perdas de controle se concentram em momentos de baixa disponibilidade de recursos, não em momentos onde você estava descansado, bem alimentado e com energia preservada. Isso não é coincidência. É a estrutura sendo revelada. A segunda verdade brutal é que você não perde o controle de uma vez. Perde em etapas invisíveis muito antes de perceber. Essa é uma das verdades mais práticas e menos ensinadas sobre autocontrole. A maioria das pessoas experiencia a perda de controle como um evento. Algo aconteceu. Reagi de uma forma que não queria. Mas a perda de controle não começa no momento da reação. Começa muito antes, em uma série de pequenos deslizamentos que individualmente parecem insignificantes e coletivamente criam a condição para o colapso. É o cansaço que você não reconheceu como cansaço. É a fome que você não tratou como dado relevante. É a tensão acumulada de várias interações pequenas que você processou como se não tivessem peso. É o julgamento que você fez sobre uma situação horas antes que instalou um estado que nenhuma ferramenta de controle consegue manejar facilmente quando finalmente estoura. Conheci alguém que descrevia um padrão que reconheceu só depois de examinar. Perdia o controle com os filhos quase sempre no final do dia, depois de dias específicos no trabalho. Não dias especialmente difíceis. Dias onde havia acumulado várias situações de baixa intensidade que individualmente pareciam irrelevantes, mas coletivamente haviam consumido uma reserva que não havia sido reposta. O problema não era os filhos. Não era a noite. Era o acúmulo não reconhecido que chegou ao limite naquele momento específico. Epicteto ensinava que a sabedoria começa pela observação dos próprios estados. Não para suprimir o que sente, mas para ter informação precisa sobre onde está antes que as condições criem uma situação de que se arrependerá. Existe uma prática simples, que essa verdade sugere, e que a maioria das pessoas nunca faz. Antes de entrar em situações que sabe que são exigentes, uma verificação rápida do próprio estado. Não uma análise elaborada. Uma percepção honesta de onde você está chegando. Com que qualidade de presença? Com que quantidade de reserva disponível para o que está por vir? Não como ritual elaborado. Como a pergunta simples: como estou chegando aqui? Cansado? Irritado por algo anterior? Com reservas baixas por razões que nada têm a ver com o que está por vir? Essa informação, disponível em segundos, pode mudar o que você faz antes da situação, o que reduz a probabilidade de ser surpreendido pelo próprio estado no meio dela. Autocontrole não é só o que você faz no momento de pressão. É o que você monitora antes para reduzir a probabilidade de que o momento de pressão o encontre despreparado. Essa é a diferença entre reativa e proativa, como abordagens ao autocontrole. A abordagem reativa espera que a pressão chegue e então tenta manejar. A abordagem proativa monitora as condições que tornam o colapso mais provável e intervém antes, quando a intervenção ainda tem custo baixo. A mesma pessoa que investe tempo depois de uma perda de controle em arrependimento e análise, poderia ter investido esse mesmo tempo, antes, em criar condições diferentes para o momento em que a pressão chegasse. Me conta nos comentários. Você consegue identificar um padrão de quando você mais perde o controle? Que condições estavam presentes? Comenta aqui. Eu leio todos. A terceira verdade brutal é que o problema raramente é a situação. É o julgamento que você faz sobre ela. Esta é a verdade mais fundacional do pensamento estoico sobre autocontrole e a mais resistida, porque parece absolver o que claramente é inaceitável. Se o problema é meu julgamento, isso significa que tudo é aceitável? Não. Significa que a mesma situação pode ser experienciada de formas radicalmente diferentes, dependendo do julgamento que você faz sobre ela. E que o julgamento está sob seu controle de uma forma que a situação raramente está. Pense na última vez que você perdeu o controle. O que estava por baixo da reação? Quase sempre há um julgamento.
Isso é uma falta de respeito. Estão tentando me diminuir. Isso não é justo. Não deveria ser assim. Esses julgamentos que chegam em fração de segundo são o que transforma um evento externo em estado interno intenso, e são eles, não o evento, que produzem a reação que depois você lamenta. Existe um exercício que Marco Aurélio praticava que é diretamente aplicável aqui. Quando uma situação produzia uma reação, ele perguntava: o que exatamente estou julgando sobre isso? Não o que aconteceu, mas o que eu acho que aquilo significa. E frequentemente o julgamento, quando examinado com clareza, revelava uma suposição não verificada, uma interpretação possível entre várias, uma narrativa que havia sido aceita automaticamente sem exame. Essa prática de examinar o julgamento não elimina a emoção que a situação produziu, mas muda a relação com ela, de determinada pelo julgamento automático para informada pelo julgamento examinado. Os estoicos não negavam que eventos difíceis existiam. Reconheciam que o sofrimento e a perturbação que esses eventos produziam dependiam em grande parte do que você fazia com eles internamente. Epicteto articulou isso de uma forma que ainda hoje é direta ao ponto. Não são as coisas que perturbam as pessoas, mas os julgamentos sobre as coisas. 2 milênios depois, essa observação permanece precisa. O que você chama de perda de controle é sempre, em última análise, a consequência de um julgamento específico sobre uma situação específica. E julgamentos podem ser examinados, questionados e transformados de uma forma que eventos externos frequentemente não podem. Isso não significa que qualquer julgamento pode ser simplesmente descartado por não ser útil. Alguns julgamentos são precisos e precisam ser mantidos mesmo que produzam estados difíceis. A injustiça existe. O desrespeito acontece. Certas situações merecem a intensidade da reação que produzem. O que o exame do julgamento permite não é negar o que é real, mas distinguir o que é real do que foi adicionado pela interpretação automática. E frequentemente o que é adicionado pela interpretação automática é a maior parte do peso. Isso está fazendo sentido? Deixa o like se você está acompanhando. A quarta verdade brutal é que autocontrole sem autoconhecimento é apenas contenção temporária. Essa verdade vai contra um padrão muito comum: a busca por técnicas antes do mapa. A pessoa quer saber o que fazer nos momentos difíceis antes de saber por que os momentos difíceis têm a intensidade que têm. E sem o mapa, as técnicas funcionam como remédio para sintoma. Aliviam o imediato sem mudar o que produz o imediato. Esta é a razão pela qual a maioria das tentativas de desenvolver autocontrole falha no médio prazo. A pessoa aprende técnicas de contenção. Aprende a respirar antes de reagir. Aprende a contar até 10. Aprende a pausar. E essas técnicas funcionam em situações de baixa a média pressão. Mas não trabalham o que está por baixo, os padrões de julgamento, as vulnerabilidades específicas, os gatilhos que têm acesso direto ao estado interno. Marco Aurélio praticava o que poderíamos chamar de arqueologia interna. Não apenas controlava o que saía, examinava regularmente de onde vinha o que queria sair, quais situações ativavam quais estados, que julgamentos estavam na raiz das reações que queria mudar. E esse exame, feito com honestidade e sem autopunição, ia construindo um mapa de si mesmo que tornava cada vez mais previsível o que precisaria de atenção. A diferença entre autoconhecimento superficial e o autoconhecimento que o autocontrole exige é precisão. Conhecimento superficial diz: eu fico irritado facilmente. Conhecimento preciso diz: eu fico irritado especificamente quando sinto que não estou sendo ouvido, com mais intensidade quando estou cansado, com menos capacidade de processar quando ainda estou carregando tensão de algo anterior. A segunda forma de conhecimento é utilizável. A primeira apenas confirma um problema sem criar nenhum caminho para trabalhar com ele. Sem esse mapa, você está sempre reagindo ao que já aconteceu. Com ele, começa a preparar o que vai acontecer. O exame noturno que Marco Aurélio praticava não era ruminação. Era coleta de dados estruturada. 3 perguntas que, repetidas com consistência, vão construindo esse mapa. Em que momento hoje agi de uma forma que não queria? O que estava presente naquele momento que não estava nos outros? O que posso fazer diferente amanhã para reduzir a probabilidade desse padrão? Simples.
mas praticado com honestidade ao longo de semanas, revelador de uma forma que nenhuma reflexão ocasional consegue ser. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. E aqui chegamos a uma verdade que vai diretamente contra o instinto mais comum diante do que ativa reações. A quinta verdade brutal é que as situações onde você mais perde o controle são as que mais precisam ser estudadas, não evitadas. A resposta natural a situações que ativam perda de controle é evitá-las. Afastar-se das pessoas que provocam. Evitar os contextos que criam tensão. Minimizar a exposição ao que ativa a reação. E essa estratégia tem um custo que raramente é calculado. Ela impede o desenvolvimento da capacidade que você precisaria para atravessar essas situações de forma diferente. Epicteto ensinava que as dificuldades não são obstáculos ao desenvolvimento do caráter. São o material com que o caráter é construído. E uma vida organizada para evitar o que ativa reações é uma vida que nunca desenvolve a capacidade de atravessá-las com escolha. Existe uma forma de trabalhar com as situações difíceis que os estoicos chamavam de visualização prévia. Em vez de evitar mentalmente o que você sabe que vai ser difícil, você antecipa. Prepara. Não para garantir que não vai sentir nada, mas para não ser pego de surpresa. Para que quando a situação chegar, haja um reconhecimento em vez de um susto. E o reconhecimento cria espaço que o susto elimina. Isso não significa que você deve se expor desnecessariamente ao que é genuinamente prejudicial. Significa que a distinção entre o que é genuinamente prejudicial e o que é apenas desconfortável é uma das mais importantes que você pode fazer. E que o desconfortável, frequentemente, é onde o trabalho mais valioso está. Há também um efeito que a evitação tem sobre o autocontrole a longo prazo, que é o inverso do que parece no curto prazo. No curto prazo, evitar o que ativa reações reduz as perdas de controle. No longo prazo, cria uma vida progressivamente mais estreita, onde a zona de conforto foi comprada ao custo da capacidade de atravessar o que está fora dela. E quando situações que não podem ser evitadas surgem, a ausência de prática com o desconfortável torna o colapso mais provável, não menos. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que está construindo uma vida cada vez menor para evitar as situações que ativam a reação, em vez de desenvolver a capacidade de atravessá-las. Mas existe uma verdade que, sem ser entendida, destrói qualquer esforço de desenvolvimento antes que ele possa produzir resultado. A sexta verdade brutal é que você vai falhar, e o que você faz depois da falha determina mais do que a falha em si. Esta é a verdade que mais diretamente destrói os ciclos de tentativa e abandono que a maioria das pessoas conhece bem. Você decide desenvolver autocontrole. Vai bem por alguns dias, então falha. E o julgamento que faz sobre a falha, que confirma que você não consegue, que sempre foi assim, que claramente isso não funciona para você, é o que encerra o processo antes que ele possa produzir o que produz com consistência. A falha não encerra o processo de desenvolvimento de autocontrole. O julgamento sobre a falha é que encerra. Esse é talvez o ponto mais consequencial das 10 verdades do ponto de vista prático. Porque a maioria das pessoas que tenta desenvolver autocontrole não abandona o processo quando falha. Abandona quando julga a falha como evidência permanente de incapacidade. E esse julgamento, que é automático, não examinado, e frequentemente completamente impreciso, é o que transforma uma falha episódica num padrão permanente. A falha que Marco Aurélio documentava nas Meditações não era tratada como evidência de quem ele era. Era tratada como dado sobre o momento em que aconteceu, com as condições específicas daquele momento. E como dado, podia ser usado para mudar as condições futuras em vez de confirmar uma narrativa. Existe uma frase que aparece implicitamente nas Meditações com variações e que resume essa postura. Não importa quantas vezes você caiu, importa que você voltou. Não como motivação vazia, como reconhecimento estrutural de que o desenvolvimento de qualquer capacidade humana inclui falhas, e que o que determina a trajetória não é a ausência de falhas, mas a qualidade da resposta a elas. A resposta estoica a uma falha
Tem 3 componentes que Marco Aurélio praticava: reconhecimento direto do que aconteceu, sem minimização e sem exagero, exame das condições que estavam presentes e que contribuíram para o colapso, e uma intenção específica sobre o que pode ser diferente da próxima vez que condições semelhantes aparecerem, não como ritual, como a diferença entre dado e sentença. Marco Aurélio documentou nas meditações falhas com a mesma honestidade com que documentou intenções. Havia dias em que o impulso reativo venceu, situações em que o julgamento automático chegou antes do julgamento consciente. E a resposta que ele documentou a esses momentos não era autopunição, era exame. O que estava presente? O que pode ser diferente? E o retorno à prática. Essa postura diante da falha, de tratá-la como dado em vez de sentença, é em si mesma uma das práticas mais importantes do autocontrole estoico. Me conta nos comentários. Quando você falha num esforço de autocontrole, como você normalmente reage a essa falha? Comenta aqui. A 7ª verdade brutal é que o autocontrole não é igualmente disponível em todos os estados físicos, e ignorar isso é sabotar o processo. Esta é a verdade mais ignorada e uma das mais impactantes na prática. Autocontrole é uma capacidade que depende de recursos físicos. Cansaço severo, fome, dor física, privação de sono, todas essas condições reduzem significativamente a capacidade de fazer escolhas conscientes, em vez de reagir automaticamente. Os estoicos não ignoravam o corpo. Entendiam que a mente e o corpo são parte do mesmo sistema e que negligenciar um afeta inevitavelmente o outro. Marco Aurélio escrevia sobre o cuidado com o corpo não como luxo ou indulgência, mas como requisito para o tipo de operação mental que o autocontrole exige. A ironia é que as pessoas que mais precisam de autocontrole frequentemente são as que menos cuidam das condições físicas que o tornam possível, não por negligência deliberada, porque o próprio estado de baixa disponibilidade de recursos reduz a capacidade de tomar as decisões que restaurariam esses recursos. É um ciclo que se autossustenta. Depleto reduz autocontrole, que produz mais depleção, que reduz mais o autocontrole, e sair desse ciclo frequentemente exige um ato de clareza num momento onde a clareza está exatamente em falta. Trabalham mais do que podem processar, dormem menos do que precisam, negligenciam a alimentação e o descanso como se fossem extravagâncias. E então, se surpreendem quando o autocontrole que buscam não está disponível exatamente nos momentos em que mais precisam. Isto não é uma afirmação sobre saúde ou estilo de vida em geral. É uma afirmação específica sobre o que o autocontrole exige como condição. E a mesma pessoa que investe tempo e energia desenvolvendo outras capacidades frequentemente ignora as condições físicas básicas que determinam se essas capacidades estarão disponíveis quando forem necessárias. Isso tem uma consequência prática imediata. Algumas das situações em que você mais perde o controle podem não ser sobre as situações em si. Podem ser sobre o estado físico em que você as encontrou. E reconhecer isso não é desculpa. É informação que pode mudar o que você faz antes de chegar às situações, não apenas durante. Existe uma prática específica que esse reconhecimento permite. Identificar as condições físicas sob as quais o autocontrole se torna mais frágil para você especificamente, e criar sistemas que reduzam a exposição a situações de alta demanda nesses estados quando possível. Não para evitar o que precisa ser atravessado, para não chegar às situações mais exigentes no estado mais depleto. Existe uma jornada de desenvolvimento estruturada sobre essas 10 verdades e sobre as práticas estoicas específicas que as trabalham, com mais de 20 módulos práticos, um desafio de 45 dias, e áudios de reprogramação que trabalham os padrões de julgamento e as condições que sabotam o autocontrole na raiz. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. E aqui chegamos a uma distinção que a maioria das abordagens sobre o tema nunca faz. A 8ª verdade brutal é que o que você chama de autocontrole pode ser, na verdade, supressão. E supressão cobra um preço. Esta distinção é importante e raramente é feita. Supressão é o esforço ativo de manter algo contido que quer sair. Autocontrole real é uma qualidade diferente.
A capacidade de não precisar suprimir porque o estado que precisaria ser suprimido não se formou da mesma forma. A supressão funciona, mas tem custos. Cria tensão que se acumula. Frequentemente produz explosões tardias que parecem desproporcionais ao evento imediato, porque não são sobre o evento imediato. São sobre o acúmulo de tudo que foi suprimido antes. E deixa a pessoa com a sensação permanente de estar segurando algo que quer sair, que é o oposto do estado de clareza que o autocontrole estoico promete. Você reconhece esse padrão? A última gota que transbordou o copo não era a mais pesada das que foram colocadas nele. Era a última de uma sequência de gotículas que foram acumulando sem que ninguém as reconhecesse como acúmulo. E a reação que produziu parecia desproporcional ao que a causou, porque quem observou de fora não viu o que estava dentro do copo antes da última gota. A diferença prática entre supressão e autocontrole real é onde o trabalho acontece. A supressão trabalha no momento da reação, tentando conter o que já se formou. O autocontrole estoico trabalha no nível dos julgamentos que formam os estados, antes que o estado precise de contenção. Isso não significa que a supressão seja sempre errada. Em situações imediatas onde o exame não é possível, segurar o que quer sair é melhor do que deixar sair. Mas tratá-la como a ferramenta principal de autocontrole é construir sobre uma base que vai demandar esforço constante e que vai falhar sob pressão suficiente. O trabalho no nível dos julgamentos é mais difícil no curto prazo e muito mais sólido no longo prazo. Deixa o like se você chegou até aqui e está reconhecendo nas verdades estoicas algo sobre autocontrole que vai além das técnicas que conhecia. A nona verdade brutal é que autocontrole é específico, não geral. Você pode ter em uma área e não em outra. Esta é uma das verdades mais libertadoras e mais desconcertantes simultaneamente. A maioria das pessoas trata autocontrole como uma qualidade geral que você tem ou não tem. Se você perde o controle em determinada situação, conclui que tem pouco autocontrole. Se você mantém controle em outras, conclui que tem muito. Mas autocontrole é específico. É possível ter controle muito sólido em situações profissionais e colapsar em situações familiares. É possível manter-se impecável sob pressão de estranhos e perder o fio diante de pessoas próximas. É possível ter enorme disciplina em uma área da vida e nenhuma em outra. Essa especificidade tem uma causa específica. Os julgamentos automáticos que você faz em diferentes contextos são diferentes. Em contextos onde você tem clareza sobre o que importa, onde os julgamentos são mais examinados, o autocontrole emerge naturalmente. Em contextos onde os julgamentos automáticos têm mais força, onde as vulnerabilidades específicas estão mais ativas, o autocontrole falha. O mapa de onde você tem e onde não tem autocontrole é também o mapa de onde seus julgamentos estão mais e menos examinados. Essa especificidade é informação valiosa que a maioria das pessoas não usa, porque está muito ocupada julgando a si mesma pela ausência de autocontrole em certas áreas. Em vez disso, quais são os contextos onde você perde o controle? Que tipo de situação, que tipo de pessoa, que tipo de comportamento alheio tem acesso mais direto ao que dispara a reação? Esse mapeamento, feito sem julgamento mas com precisão, é o ponto de partida para um trabalho específico que a abordagem geral de desenvolver mais força de vontade nunca pode oferecer, porque trabalho específico em área específica é mais eficiente e mais sustentável do que esforço difuso em direção a uma qualidade geral. A especificidade do autocontrole também tem uma consequência libertadora. Quando você percebe que o problema não é falta geral de disciplina, mas ausência de trabalho específico em contextos específicos, o que parecia uma falha de caráter se torna um problema técnico com solução possível. E problemas técnicos com solução possível têm uma relação diferente com a esperança do que falhas de caráter permanentes. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que é impecável em algumas áreas da vida e ainda não tem a mesma solidez em outras. E chegamos à verdade que conecta todas as outras 9. A 10ª verdade brutal é que o autocontrole que você está buscando não é sobre se tornar diferente. É sobre se tornar mais consistentemente quem você já é no melhor de si.
Esta é a verdade final e a mais importante. Porque muda fundamentalmente o que você está buscando e por quê. E é também a mais próxima da experiência vivida de pessoas que desenvolveram o tipo de autocontrole que os estoicos descreviam. Elas não descrevem uma batalha constante contra impulsos. Descrevem algo diferente. Uma qualidade de presença nas situações difíceis que permite escolher de onde agir. Não há ausência de impulsos. Há não determinação pelos impulsos. A maioria das pessoas busca autocontrole como uma forma de se tornar uma versão diferente de si mesma. Uma versão que não reage, que não sente o que sente, que é imperturbável de uma forma que a versão atual não é. E essa busca por uma versão diferente frequentemente cria mais luta interna do que resolve, porque o que você está tentando suprimir é parte real de quem você é. O autocontrole estoico não é sobre suprimir ou substituir. É sobre expandir o acesso ao que já existe em você nos momentos em que você está no seu melhor. Nos momentos de clareza, você já faz escolhas deliberadas, já age a partir de valores, já processa em vez de reagir automaticamente. O autocontrole é a prática de tornar esses momentos mais frequentes, mais acessíveis, mais disponíveis nas situações que antes os bloqueavam. Marco Aurélio tinha uma visão específica do que estava fazendo quando praticava a filosofia estoica. Não estava tentando se transformar numa entidade diferente do que era. Estava tentando ser, de forma mais consistente e em circunstâncias mais difíceis, o que já sabia que podia ser nos seus melhores momentos. As meditações são o registro desse esforço de trazer o melhor de si para os momentos mais exigentes, em vez de reservar o melhor para quando as circunstâncias eram favoráveis. Essa distinção tem implicações práticas imediatas. Se o objetivo é se tornar uma versão diferente de si mesmo, o trabalho é construir algo do zero, o que é lento, difícil e frequentemente desmotivador. Se o objetivo é tornar o melhor de si mais consistentemente acessível, o trabalho é remover os obstáculos que bloqueiam o que já existe, o que é diferente tanto em natureza quanto em escala. Você não está construindo disciplina do nada. Você já tem a matéria-prima. Está tornando consistente o que já aparece quando você está no seu melhor. E essa mudança de perspectiva, de construção para consistência, é o que torna o objetivo alcançável em vez de apenas aspiracional. Porque você já tem evidências de que essa capacidade existe em você. Os momentos em que você manteve a compostura quando tudo pressionava para o contrário. Os momentos em que você escolheu deliberadamente em vez de reagir automaticamente. Os momentos em que o melhor de si estava presente numa situação que exigia o melhor de si. Esses momentos não são exceções que você espera que se tornem regra por algum motivo inexplicável. São o modelo de onde o trabalho está indo. E o trabalho de torná-los mais frequentes começa com uma pergunta específica. O que estava presente nesses momentos que não estava nos outros? Que condições tornaram o melhor de si disponível ali? Às vezes, é o estado físico. Às vezes, é a preparação prévia. Às vezes, é simplesmente ter entrado na situação sabendo o que podia acontecer e como queria responder. Identificar o que torna o melhor de si disponível é tão importante quanto identificar o que o bloqueia. Você não está tentando se tornar outra pessoa. Está tornando mais consistente a pessoa que você já é quando está no melhor de si. E existe um efeito que essa perspectiva tem sobre a relação com o processo que vale nomear. Quando você está tentando se tornar diferente, cada falha confirma que ainda não chegou onde quer. Quando você está tornando mais consistente quem já é no melhor de si, cada falha é apenas um episódio em que o melhor de si não estava disponível, e a questão prática é o que estava presente nesse momento que o bloqueou. Uma é uma narrativa de identidade que define quem você é. A outra é uma questão técnica com resposta possível. De todas as 10 verdades, qual tocou mais fundo? Qual reconheceu como a que mais falta nos seus esforços anteriores de desenvolver autocontrole? Me conta nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que ainda está lutando contra si mesmo, em vez de trabalhar com quem já é. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda o que você acabou de ouvir. Não ignore. Lembra do início deste vídeo? A promessa que você fez para si mesmo de que desta vez seria diferente.
E o momento em que não foi. Você entende agora por que não foi. Não porque lhe faltava força. Porque estava usando força onde precisava de clareza. Usando contenção onde precisava de exame. Usando resistência onde precisava de estrutura. E cada uma das 10 verdades aponta para uma direção específica de trabalho. Não para o mesmo lugar. Para lugares diferentes do mesmo problema, que é o que permite que cada pessoa encontre por onde o trabalho começa para ela especificamente. A primeira diz onde a fundação estava errada. A segunda diz onde o monitoramento precisa começar. A terceira diz onde o mecanismo real opera. A quarta diz porque o conhecimento superficial não basta. A quinta diz o que fazer com o que ativa a reação. A sexta diz como se relacionar com as falhas. A sétima diz o que não pode ser negligenciado. A oitava distingue o que funciona do que apenas parece funcionar. A nona diz onde o trabalho específico está. A 10ª diz o que você está realmente buscando. 10 verdades, um ponto de partida possível em cada uma. E um ponto de chegada que não é um estado fixo, mas uma prática contínua que, com consistência, torna o melhor de você progressivamente mais acessível nos momentos em que mais importa. E antes de recapitular como as 10 se conectam, algo que vai mudar como você usa o que aprendeu. As 10 verdades funcionam melhor não como lista para memorizar, mas como lentes diferentes para examinar as situações específicas da sua vida. Você não precisa aplicar todas as 10 a cada situação. Precisa saber qual delas é mais relevante para o padrão específico que quer transformar agora. As 10 verdades não são 10 esforços independentes. São 10 perspectivas sobre o mesmo fenômeno. Verdades 1 e 2 descrevem o que está sendo construído sobre uma base frágil. Verdades 3 e 4 descrevem onde o trabalho real acontece. Verdades 5 e 6 descrevem como se relacionar com o processo. Verdade 7 descreve o que não pode ser negligenciado. Verdades 8 e 9 distinguem o que funciona do que parece funcionar. E verdade 10 reorienta o objetivo inteiro para algo alcançável em vez de apenas aspiracional. As 10 verdades que você conheceu hoje não resolvem o problema de uma vez. Nenhum conjunto de ideias resolve. O que elas criam é a base honesta sobre a qual o trabalho real pode começar. Um trabalho que Marco Aurélio fez durante décadas, documentou com honestidade, e que produziu em suas circunstâncias impossíveis o que qualquer pessoa pode desenvolver nas suas. E o ponto de partida não é a verdade mais difícil das 10. É a mais próxima. A que você reconheceu como mais relevante para as situações específicas que aparecem na sua vida agora. Porque o trabalho começa onde está o problema real, não onde seria mais fácil começar. Existe algo sobre o que o autocontrole estoico produz ao longo do tempo que raramente é descrito antes de ser experienciado, mas que aqueles que percorreram esse caminho descrevem de forma consistente. As situações não ficam mais fáceis. Você fica mais sólido diante delas. E a diferença entre essas duas coisas é enorme. A situação mais fácil é uma promessa que o mundo não vai cumprir. A solidez progressiva é algo que você pode construir independentemente do que o mundo faz. E quando essa solidez começa a se instalar, o que antes parecia impossível de atravessar sem perder o fio começa a aparecer o que realmente é. Difícil, mas não impossível. Exigente, mas não fora do alcance. E essa mudança de percepção, construída sobre evidências reais de capacidade, é o que o autocontrole estoico realmente oferece. O autocontrole que você busca existe. Não como supressão permanente, como clareza progressiva. Como a capacidade de agir a partir de quem você quer ser. A versão que aparece quando você está no seu melhor. Em situações cada vez mais exigentes, com frequência cada vez maior, até que esse modo de operação deixe de ser exceção e comece a ser padrão. Isso leva tempo. Mais do que qualquer técnica promete. E menos do que parece quando você está no começo e a distância entre onde está e onde quer chegar parece intransponível. Em vez de ser determinado pelo que acontece ao redor. Construída como Marco Aurélio construiu a sua, uma escolha de cada vez, uma verdade de cada vez, ao longo do tempo suficiente para que se torne mais natural do que o padrão que estava substituindo.
E quando essa clareza progressiva começa a se instalar, algo muda que vai além das situações específicas que antes ativavam reações. Muda a forma como você se relaciona com o próprio processo de desenvolvimento. O que antes era uma batalha contínua contra impulsos, começa a parecer um trabalho de construção progressiva. E trabalho de construção tem uma qualidade diferente de batalha. Você pode ver o que está sendo construído, o que sustenta o esforço de uma forma que batalha perpétua não consegue. Situações que custavam horas de estado alterado começam a custar minutos. Ciclos de reação e arrependimento que se repetiam com regularidade começam a ser interrompidos antes do ponto de colapso. E a sensação crônica de que o controle é frágil e qualquer coisa forte vai quebrá-lo começa a ser substituída por algo mais sólido. A percepção, construída sobre evidências reais, de que você tem uma capacidade que está crescendo. Existe algo sobre o que o autocontrole estoico produz ao longo do tempo que raramente é descrito antes de ser experienciado, mas que aqueles que percorreram esse caminho descrevem de forma consistente. As situações não ficam mais fáceis. Você fica mais sólido diante delas. E a diferença entre essas duas coisas é enorme. A situação mais fácil é uma promessa que o mundo não vai cumprir. A solidez progressiva é algo que você pode construir independentemente do que o mundo faz. E quando essa solidez começa a se instalar, o que antes parecia impossível de atravessar sem perder o fio, começa a parecer o que realmente é. Difícil, mas não impossível. Exigente, mas não fora do alcance. E essa mudança de percepção, construída sobre evidências reais de capacidade, é o que o autocontrole estoico realmente oferece. O autocontrole que você busca existe, não como supressão permanente, como clareza progressiva. As 10 verdades brutais sobre autocontrole não são confortáveis. Nunca prometeram ser. São úteis. E útil, quando o que está em jogo é a forma como você atravessa as situações mais difíceis da sua vida, vale muito mais do que confortável. Um ponto de partida possível em cada uma das 10. E você já tem o primeiro, esta conversa. Agora depende de você.